Sabe, tem uma tecnologia invisível que está no nosso bolso, na nossa mesa, até na garagem, e hoje a gente vai desvendar o ingrediente secreto dela. Pode até parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas olha só, esses aparelhos, que são tão diferentes uns dos outros, na verdade eles compartilham um núcleo, uma peça central de tecnologia. É ela que define como eles pensam, como operam e, o mais importante, por que são tão eficientes. E a resposta é surpreendente. Todos eles são movidos por um design de processador que nasceu lá nos anos 80. É isso mesmo, uma arquitetura com décadas de vida é o que está por trás dos nossos aparelhos mais modernos. Loucura, né? Então, a grande pergunta é: como é que um design tão antigo continua dominando tudo, de celulares a sistemas embarcados? Qual é o segredo que faz ele ser tão competitivo e tão relevante até hoje? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então vamos lá, mergulhando no primeiro ponto. A filosofia central da ARM não é sobre ter mais força bruta, sabe? É sobre ter um poder mais inteligente. Olha, tudo começa com esse conceito aqui, RISC. A ideia é a seguinte: em vez de fazer um processador que sabe fazer 1000 coisas de um jeito complicado, a ARM pensou, e se a gente fizesse um que faz poucas coisas, só que de forma incrivelmente rápida e eficiente? E o resultado disso? Menos transistores significa menos consumo de energia e menos calor. É pura elegância na simplicidade. É por isso que a bateria do celular dura o dia todo, basicamente. Bom, agora vamos para o primeiro ingrediente secreto de verdade. Para ser eficiente, um processador precisa de uma espécie de memória de curto prazo, sabe? Sobre o que ele acabou de fazer. Ele precisa deixar umas pistas para si mesmo depois de cada cálculo. E essas pistas são as tais flags de status. Pensa nelas como se fossem post-its que o processador deixa para ele mesmo. Depois de uma soma, ele se pergunta: o resultado deu negativo? Deu zero? Teve aquele vai 1 da matemática? E essas 4 flags que a gente vê aqui na tabela, N, Z, C e V, são exatamente isso. Elas guardam informações super importantes sobre a última operação. E olha só como isso funciona na prática. Uma instrução ARD normal, ela só soma os números e pronto. Mas se a gente coloca um S no final, como nesse ARDS, é como se a gente estivesse dizendo para o processador: ei, depois de somar, não esquece de atualizar aquelas flags com as pistas sobre o resultado, beleza? Esse S pequenininho é o que faz o processador ficar, digamos, consciente do que ele acabou de fazer. Isso nos leva à joia da coroa da ARM. Aquele recurso que, olha, talvez seja o maior responsável pela eficiência incrível dessa arquitetura. É uma peça de hardware que, sério, permite fazer uma mágica na matemática. Para a gente entender a genialidade disso, precisa de um pouquinho de contexto histórico. E esse slide aqui mostra a diferença, que é brutal. A ARM precisava competir com os gigantes, mas com muito menos hardware. Eles não podiam se dar ao luxo de desperdiçar um único transistor sequer. E foi dessa necessidade, dessa limitação, que nasceu uma das otimizações mais brilhantes da história da computação. E isso aqui ilustra o resultado de uma forma brilhante. Imagina o seguinte: precisa multiplicar um valor por 4 e depois somar outro. Numa arquitetura tradicional, isso leva 2 etapas. São 2 instruções, 2 ciclos de clock. Agora na ARM, com o tal do Barrel Shifter, tudo acontece de uma vez só. Uma única instrução, um único ciclo. Metade do tempo, metade do código. E essa eficiência toda se traduz diretamente naqueles apps que abrem mais rápido, na interface que responde na hora. Tá, mas como essa mágica funciona? Vamos quebrar essa instrução em partes, passo a passo. Primeiro, o processador pega o valor que está no registrador R0. Antes mesmo de pensar em somar, ele manda esse valor direto para o Barrel Shifter. Lá, o valor é deslocado 2 bits para a esquerda, que é um jeito super rápido de multiplicar por 4 em binário. Só depois disso, no passo 2, é que esse resultado já multiplicado é somado com o valor de R1. E no final, o resultado completo é guardado. É uma otimização que acontece no hardware, sem custar nenhum tempo extra. É de graça. Ok, a gente viu como o Barrel Shifter economiza tempo dentro de uma instrução, mas a ARM tem outro truque genial para economizar tempo entre as instruções. E para isso, vamos conectar os pontos. Lembra daquelas pistas, as flags N, Z, C e V? Então, elas são a chave para a gente evitar um dos maiores vilões de performance que existem, os tais dos saltos no programa. Normalmente, para tomar uma decisão, o que o código faz? Ele compara 2 valores e, dependendo do resultado, ele salta para outra parte do programa. O problema é que esse salto custa caro, ele quebra o ritmo do processador, sabe? A ARM faz diferente. Ela também compara os valores e atualiza as flags. Só que a instrução seguinte, como essa ADI que é aqui,
ela mesma já olha para flags 0 e decide. A condição foi atendida? Então eu executo. Não foi, eu sou simplesmente ignorada. E o processador segue o baile, sem nenhuma interrupção. E o mais legal é que a ARM tem um vocabulário inteiro para isso. Quase toda a instrução pode ter um desses sufixos condicionais, tipo move que para mover se for igual, ADTGT para somar se for maior, subme para subtrair se for negativo. O código fica mais compacto, mais inteligente e, claro, muito mais rápido, porque o fluxo nunca para. Para fechar, vamos ver rapidinho como todos esses recursos se juntam para permitir que os programas façam coisas mais complexas, tipo chamar funções e organizar a memória direitinho. O ponto central aqui é o seguinte: processadores ARM fazem todos os seus cálculos ali dentro em espacinhos de memória super rápidos chamados registradores. Para conversar com a memória RAM principal, eles usam basicamente só duas instruções: LDR, para buscar um dado da memória e trazer para dentro, e STR, para pegar um resultado de dentro e guardar lá na memória. E para organizar as chamadas de funções, a ARM usa uma coisa chamada pilha. Pensa numa pilha de pratos. É a mesma lógica. Quando uma função nova começa, ela empilha informações importantes, tipo para onde ela tem que voltar quando terminar, e quando ela acaba, ela desempilha esses dados e volta exatamente de onde parou sem atrapalhar ninguém. É um sistema super simples e elegante para não se perder no meio do caminho. Então, resumindo, o segredo da ARM não é uma coisa só, mas sim uma combinação de ideias geniais. Primeiro, a filosofia RISC de fazer mais com menos. Depois, o Barrel Shifter, que dá operações complexas de graça. Aí vem as flags, que dão uma espécie de consciência para o processador. E por fim, a execução condicional, que mantém tudo fluindo sem parar. Juntos, todos esses ingredientes criam processadores que não são só rápidos, mas absurdamente eficientes. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Num mundo que busca cada vez mais eficiência de energia, mais performance por watt, será que essa filosofia de design que nasceu lá nos anos 80 por pura necessidade não é exatamente a chave para o futuro da computação? Fica aí a pergunta para a gente pensar.